partir de então, a gente vai conversar com o doutor Gabriel Oliveira, advogado, morrense, né, mas não está atuando exatamente por Morro do Chapéu, e a gente vai saber quem é, enfim, inicialmente, esta é a proposição que nós fazemos. Então vamos lá, ao outro lado da tela. Doutor Gabriel, boa noite, bem-vindo à live do Léo, bom recebê-lo aqui, especialmente neste quadro que é advindo da rádio, né, da Rádio Diamantina, 192 participações quando da sua das primeiras edições, e agora a 7ª edição com a sua presença. Tudo em paz? Oi, Léo, boa noite a todo mundo que está assistindo aí, sempre um prazer participar do seu programa. Fiquei muito feliz com o convite e, como você falou, é uma intimação, a gente não pode negar. Muito bem, Gabriel, me permita tirar a titulação sem, no entanto, desmerecê-la, né, para que a gente possa estar deixando mais à vontade, inclusive, a nossa audiência. Mas antes de trazermos os temas, antes de trazermos qualquer situação do quadro propriamente dito, nos conte um pouquinho quem é Gabriel, quem é, de onde vem, a origem, enfim, né, até porque tem tudo a ver hoje com o que a gente vem discutindo com a sua participação e outros convidados e convidadas quando a gente está aqui às terças-feiras na live do Léo com a nossa manifestação com o Repare Quilombo. Boa noite, gente. Para quem não me conhece, vou apresentar. Eu sou Gabriel Oliveira, sou natural de Morro do Chapéu, nascido em Morro do Chapéu, mas vim muito cedo morar em Cafarnaum, né, com a minha avó, o lugar que eu morei até os 16 anos, mas sempre ficava entre Morro e Cafarnaum, no povoado de Velame. Eu venho da comunidade quilombola de Morro do Chapéu, e sempre fiquei entre Cafarnaum e o povoado até completar os meus 16 anos, que fui para Salvador para buscar uma condição de vida melhor, estudar, ter uma propulsão de vida melhor. E graças a Deus me formei em Direito, fiz faculdade, retornei no ano de 2019 aqui para o interior, para trabalhar aqui em Cafarnaum. Mas sempre é isso, é Cafarnaum, Morro, Velame. Eu não posso dizer que eu sou de Cafarnaum, porque senão o pessoal de lá vai ficar com ciúme. Não posso dizer que eu sou só do Morro, senão o pessoal daqui vai ficar com ciúme. Então eu sou das duas cidades e graças a Deus todo mundo me conhece e me acolheu aqui muito bem. Vou pedir só para você levantar um pouquinho sua câmera, que ela tá pegando muito seu pescoço, tá cortando a testa aí. Isso, a imagem fica melhor dividida. Muito bem. Tá melhor agora? Sim, agora melhorou. A imagem ficou mais presente na nossa tela. Gabriel, quando você fala de Velame, Ouricuri, Queimada Nova, é uma representatividade quilombola muito forte no município de Morro do Chapéu. Então você também hoje, no contexto político local, você está filho de vereador, né? Filho de vereador. filho de vereador, advogado, um dos primeiros da região a ter um diploma de ensino superior, de ter ido para a cidade grande, ficar anos e anos longe da família, lutar em condições precárias para ter um diploma. E graças a Deus eu fico muito feliz das pessoas olharem para mim e se sentirem encorajadas a buscar. Eu vejo isso muito nos meus amigos, somente da minha faixa etária. Eles se espelham muito na minha história e eu fico muito feliz. Agora, sendo filho de vereador, né, é mais uma coisa para colocar aí, para ser cobrado. Eu estou muito feliz com o momento que eu estou vivendo, com o momento que meu pai também está vivendo. Está começando agora o mandato, eu acho que tem muita coisa para acontecer, muita coisa para rolar, mas nesses 56 dias de mandato aí a gente percebe tudo que a gente vinha debatendo e construindo ao longo da vida dele, da militância. Ele está colocando em prática e eu acho que só vai melhorar. E a gente precisa, nossa região, ali nossas comunidades, Ouricuri, Velame, Queimada Nova,
merecem e precisam de representatividade, não só de um vereador, do advogado, mas de mais pessoas para estarem reivindicando os direitos, lutando por melhor. A internet deu uma travada aí. Será que volta? Vamos ver se a internet volta, que ela deu uma travada aí. Gabriel ia falando e de repente a internet caiu. Pequenas doses podem fazer uma revolução. Doses de esperança mudam o futuro. Doses de consciência mudam o presente. A vacina está chegando, mas não dá para relaxar nos cuidados. Use máscara, mantenha o distanciamento social, lave as mãos. Vamos vencer a Covid passo a passo, uma dose por vez. Apoio, Governo do Estado. Conseguimos restabelecer a conexão com o Dr. Gabriel Oliveira. Ele vai nos relatar um pouco como é que é essa peleja aí na cidade de Cafarnaum com relação ao fornecimento de energia elétrica, né? A gente lamenta muito porque, minha gente, como é que pode, né? Uma cidade que hoje, com a eólica, conseguiu um desenvolvimento relativamente até melhor do que Morro do Chapéu na geração de emprego e renda, Gabriel. Como é que é essa peleja aí, rapaz? Você de repente tá e a energia já foi? Não, Léo, e o pior é que a gente não sabe o horário. Às vezes o horário é 7 horas todo dia, aí essa semana começou a cair às 8, depois vai para as 9, a gente não sabe qual horário para se programar. Então, se a gente fizer um programa para a noite, estudar, fazer uma coisa, você fica prejudicado, e isso está acontecendo todo dia, todo dia. Uhum. É uma queixa que está imensa aqui da população e a gente sem resposta, sem resposta. Muito bem. Olha, você já está visualizando os temas aí, né? Já está na sua tela? Sim. Então, a gente já fez a sua apresentação, agora a gente vai apresentar os temas. É um breve bloco, rapidíssimo, e na volta a gente já vai ouvindo sua argumentação sobre cada um dos temas que lhe foi proposto. Agradeço imensamente pela sua compreensão e colaboração também, né? Com o acréscimo, a supressão ou a colocação de temas que são da sua área de atuação. Então vamos lá. Como eu disse há pouco, Cafarnaum é uma cidade que, assim como Morro do Chapéu, vive toda a situação das empresas eólicas. E o primeiro tema é exatamente este. Eólicas e postos de trabalho, Cafarnaum, Morro e região. Nota 5, essa ficou na média. Tema 2, cotas raciais, nota 6. Tema 3, bibliotecas nas comunidades rurais, nota 9. Tema 4, processo eleitoral 2020, nota 2. Tema 5, Conselho Municipal de Política Cultural, nota 8. Tema 6, Gestão Presente para o Futuro e as Políticas Voltadas para a Juventude, nota 0. Tema 7, Câmara de Vereadores na última legislatura e as leis voltadas para os jovens, nota 1. Tema 8, Conselho Municipal da Juventude e da Igualdade Racial, nota 7. Tema 9, Direitos dos Povos Tradicionais, nota 4. Melhorar aqui essa soma, que ela está mal separada. Tema 10, Repare Quilombo. É o site que centraliza, né, o que verbaliza, digamos assim, as ações quilombolas do Morro do Chapéu, as suas dificuldades, e isso acaba sendo uma situação social não só do quilombo, nota 10. E o tema 11 e último, vacinas anti-Covid e a vacinação dos quilombolas, recebeu nota 3. Hoje o nosso convidado é o jovem advogado morrense, Dr. Gabriel Oliveira, está em Cafarnaum com as dificuldades que a energia de lá proporciona, mas vai estar conosco aqui tratando dos temas que lhe foram propostos e que a partir de agora a gente quer ouvir de você o porquê dessas notas. E eu começo por um tema que eu me orgulho de ter feito parte, porque assim a gente entende que Morro do Chapéu é berço cultural e é mãe de toda uma região, inclusive Cafarnaum. É o tema 5, Gabriel, Conselho Municipal de Política Cultural, ao qual você atribuiu a nota 8. Boa nota, diga-se de passagem. A gente começa com o Conselho Municipal de Política Cultural. Exato. Rapaz, falar do Conselho, eu fico muito honrado de fazer parte. Para quem não sabe, eu sou secretário do Conselho Municipal de Cultura e desde do segundo semestre do ano passado, quando começou toda a discussão e edição e promulgação da Lei Aldir Blanc e tudo que poderia vir
A gente está aí na luta. O Conselho foi constituído com muita luta, foi um processo amplo de indicação da professora Sheila e o ex-vereador Zé Ribeiro. E eu sou muito, muito grato de fazer parte do Conselho. Eu acho que, com todas as dificuldades minhas, de estar morando em outra cidade, de não estar presente em algumas reuniões, eu acho que isso, de maneira alguma, atrapalhou o andamento do trâmite. E quero mandar um abraço para Aragonês, que é o nosso presidente, para Pertiano, para Procal, Gilvan, para o pessoal da Secretaria de Cultura da gestão passada. O trabalho que Normélia fez, juntamente com o Duda e toda a galera, foi fantástico. A gente conseguiram levar tudo que a lei oportunizou, todos os recursos para todo o município. Eu sou muito, muito, muito honrado. Por isso que eu dei uma nota alta, porque o Conselho está ativo, o Conselho se faz presente, o Conselho está legal, é bom dizer isso, viu? Está legalizado, e desde o ano passado vem trabalhando muito, trabalhando forte para que a cultura de Morro do Chapéu esteja sempre, sempre, sempre lá em cima. Antes de chegar na cultura dos povos tradicionais, quilombolas em especial, afinal de contas é a sua origem, eu queria tratar de uma pauta que a gente também falou no Conselho posteriormente, sobretudo quando da situação de preparação para receber os recursos da Lei Aldir Blanc. Duas situações que me incomodaram bastante, quer dizer, é uma situação semelhante, mas a primeira em relação à formação do Conselho e a segunda em relação ao recebimento do recurso. Quando a gente percebeu que alguns artistas se notorizavam, se achavam meio que acima dos demais e que precisavam ter um tratamento diferenciado. Aí, de qualquer sorte, entra o lado quilombola também. Como é que você, fazendo parte de uma representatividade que geralmente tem que brigar para ter os seus direitos, visualiza essa situação, porque é complicado. Você está ali querendo fazer política pública acontecer, de repente você tem que alguém está achando que tem que estar indo buscar em casa, que tem que mandar recado no Zap Zap, que tem que estar com um tratamento meio diferenciado, Gabriel. É uma coisa muito chata, né? E isso aconteceu muito, principalmente no início, assim, Léo. Não muito da minha parte, por não morar na cidade, mas eu ouvi relatos de outras pessoas, como se elas fossem obrigadas a estar informando, e além de informar, que eu acho que a informação, quando você faz parte de um órgão, você tem que prestar, mas além de informar, você está no pé para as pessoas se inscreverem num determinado edital, num determinado segmento. Isso aconteceu muito, muito, muito. Uhum. E quanto à representatividade quilombola, ou vamos estender um pouco mais, expandir um pouco mais isto, de povos tradicionais, visto que em Morro do Chapéu também tem indígenas, né? Nós só não temos ribeirinhos propriamente ditos, mas temos pessoas que moram próximos a leitos de rios, enfim, e que têm outros costumes, até por conta de vivenciar uma realidade um pouco diferente da nossa, da cidade e do sertão, propriamente dito. Como é que a gente pode relatar no que o Conselho de Políticas Culturais tem já oportunizado e trazido de diferente? Porque, repito, em sendo quilombola, em sendo povo tradicional, você já tem um costume de luta, de buscar, inclusive, saber onde estão os editais, onde estão as aberturas que os governos municipal, estadual e federal oferecem para buscar recursos para a comunidade. Queimada Nova é um exemplo claríssimo disso. Léo, cortou um pouco aqui para mim, tem como tu repetir, por favor? Sim, repito e vou tentar resumir para facilitar. Porque assim, para o quilombola, que já está acostumado a buscar a situação de recursos, por exemplo, se sai um edital do governo do estado, do município,
ou da federação, vocês já têm ali, tiveram até orientação para isso, obviamente, mas em boa parte do tempo foram por conta A própria. gente tem um canal, né? Um canal. Mas muito veio da busca, da luta de vocês. Individual, de um grupo. Isso se estende, Queimada Nova, Velame, Oricuri e outras comunidades. A gente tem um grupo que se ajuda. Surgiu tal edital, a gente repassa para outra comunidade. A gente sempre se abraça e é todo mundo junto. Continua, Léo. De alguma forma, o Conselho trouxe alguma contribuição para melhorar esta relação direta com a busca de recursos, de políticas públicas? Léo, primeiro que está muito no início, né? O Conselho tem o quê? 6 meses de vida. Uhum. Então, dentro desse período, houve a questão, né, que eu acho que é o principal e foi a maior vitória, que foi a distribuição dos recursos oriundos da Lei Aldir Blanc, que oportunizou, que trouxe recursos para várias comunidades, inclusive Velame foi contemplado, comunidade de Velame, comunidade Queimada Nova e outras, perante o município. Então, está muito cedo ainda. Eu acho que, pelo menos o que eu espero é que o Conselho sempre esteja ligado à administração e que juntos possam oportunizar e dignificar o segmento cultural, observando as especificidades de cada região, de cada local, de cada comunidade e trazendo incentivos que possam fortalecer e preservar a cultura local. Eu espero, a gente está aqui no Conselho, tem o quê? 7 meses de vida, que esses próximos anos sejam só de amadurecimento. E eu acho que nesse período já teve uma conquista enorme, que foi conseguir esmiuçar a Lei Aldir Blanc e executar juntamente com a Secretaria Municipal de Cultura da gestão passada, que eu preciso falar isso, fez um excelente trabalho, são cracassos mesmo. E eu espero de verdade que só tenha a crescer. E o Conselho é para isso, é para estar junto da administração, não para dizer amém, tudo que ela falar, mas para fiscalizar, para tentar elaborar projetos juntos que possam dar oportunidade de dignificar aquele setor, aquele segmento. Muito bem. Deixa eu abraçar aqui o pessoal chegando também assistindo a gente. A Eliana Santos, a Albertina Montenegro, o pessoal está vindo para também assistir o nosso Dê Sua Nota aqui dentro da live do Léo, para você que nos acompanha. Gabriel, uma coisa acaba sendo ligada à outra, e a cultura ela advém daqueles locais onde ela está ali armazenada e é oferecida à comunidade para que ela possa se estabelecer culturalmente falando, enriquecer o seu vocabulário, enfim. E quando eu preparei alguns dos temas, nós tínhamos também preparado para a participação do Davi Teles, e ele implantou um projeto lá em Duas Barras da Biblioteca das Comunidades Rurais. Como é isso para ir para a região de Velame, de Oricuri, de Queimada Nova, até para Cafarnaum, né? Bibliotecas das Comunidades Rurais, um tema ao qual você atribuiu a nota 9. Eu estava com o Davi ontem, estava conversando hoje também. Um amigo que eu tenho muito orgulho, assim, a trajetória tão nova e a trajetória tão bonita, eu fico muito orgulhoso dele. E eu dei 9, Léo, porque é algo para mim assim que eu acho revolucionário, sabe? Esse projeto de Davi de levar a leitura para as comunidades, de levar a leitura para a zona rural. Eu sou um cara que fui feito pela educação. A educação me transformou, me moldou. Eu sou filho de educadores. Meu pai já foi professor, é professor ainda. Minha mãe continua na labuta. Então eu sou muito grato por tudo que a educação me deu. E hoje o que eu sou e o que eu almejo
ainda ser, eu tenho certeza que é a educação que vai me dar. Então, trazer um incentivo desse para pessoas, assim, a gente colocar aí de zonas rurais, que infelizmente já nascem com futuros designados, meio que você vai trabalhar nisso. Essa coisa de beleza que mudou um pouco nesses 10 anos para cá, mas ainda falta muito olhar de que o pessoal da zona rural hoje pode fazer, buscar um ensino superior, ter o sonho de estudar, de fazer um curso técnico. Infelizmente, hoje a gente já nasce, o morador da zona rural, sabendo que as barreiras para que ele consiga ter uma visão diferente, um caminho diferente, são enormes. Então, trazer isso para a zona rural, incentivar a leitura, e o livro leva a gente para tantos lugares, vão fazer pessoas ali que terão um futuro enorme. Eu sou eu fico muito feliz com projetos desse tipo. Eu espero, Davi está fazendo agora, quem sabe não venham projetos para se estender para as outras comunidades. Só assim a gente consegue acabar com essa disparidade, né? Com essa desigualdade. A educação, ela é a ferramenta de tudo, assim, acho, para a sociedade. Ô Gabriel, e no momento em que nós estamos vivendo esta inserção digital, esta troca de informações em tempo real, apresentar a uma comunidade rural livros, papel, enfim, e mostrar para ela tudo aquilo que requer de cuidado para a manutenção daquilo, não estaríamos nós regredindo um pouco, ou realmente é porque é um primeiro passo para quem nunca teve acesso a praticamente nada, exceto a uma sala de aula que muitas vezes era debaixo de uma árvore? Há uma sala de aula que era debaixo de uma árvore, uma sala de aula que é compartilhada com alunos de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta série, para uma só professora da aula, para todos essas turmas. Então, assim, eu acho que não é questão de regredir, não, Léo. A gente vai dar o pontapé inicial para despertar naquela criança, naquele jovem, o prazer pela leitura, o prazer pelos livros, e é viciante. Quem gosta de ler sabe que você pega um bom livro ali, você viaja. Eu já tive essa ideia quando eu morava em Salvador. Eu tinha muitos livros lá, consegui pegar com uma amiga minha que também tinha uma coleção, e eu trouxe para o Velame distribuir para os meus primos, mas a minha ideia era de também tentar criar um espaço lá com livros para as crianças, só que eu não consegui ir adiante. Quem sabe, né? A gente não consegue aí mais para frente, mas eu sempre fui incentivador, todos os meus livros de criança, de adolescente, eu sempre repassei. E eu acredito muito nessa ferramenta para transformar a nossa sociedade. Uhum. Muito bem. Bom, quando a gente trata de cultura e da oportunidade de ler, o que também acaba sendo um fator educacional, você observa que a gente foi para as notas altas, né? E eu não vou fugir delas agora não, porque assim, observo o contexto que hoje se apresenta no Repare Quilombo e percebo a linguagem, percebo a força das palavras, a qualidade do trabalho fotográfico que é feito, né? A diagramação que se dá, né? Então não há dúvida de que uma coisa somada a outra, o resultado é algo como o Repare Quilombo ou semelhante.
Daí você ter atribuído nota 10 ao tema 10? Por isso e por muito mais. É claro que eu sou suspeito para falar, porque eu tô lá dentro, eu trabalho lá, eu contribuo com o Repare, mas não é isso não, é porque se olhar com uma visão de fora, o trabalho é muito bonito. A gente tem Sirlene e Natan encabeçando, né, que são cracassos também, feras, mas a gente tem colaboradores incríveis. A cada publicação, a cada coluna, a cada artigo que meus colegas publicam, eu fico assim, caramba, sabe, aprendendo. Inclusive, eu tenho até que atualizar o meu... tenho que atualizar, que eu nunca mais publiquei. Acho que a minha última publicação foi em dezembro, que eu fiz um artigo sobre a violência contra os jovens negros, né, a violência policial. E assim, é um espaço que consegue dar voz. E isso eu sempre senti falta em Morro do Chapéu. Não só em Morro do Chapéu, mas na região. Uhum. De ter um site que consiga falar, trazer não só a temática quilombola, mas a indígena, trazer a questão do respeito às religiões, trazer todas as religiões, a gente respeitar e valorizar. E é um trabalho muito bonito e reconhecido, viu, Léo? Uhum. Todo lugar que eu vou, desde quando eu comecei a escrever no Repare, as pessoas, alguns amigos falam, Gabriel, que site bonito é aquele? O conteúdo é muito bom e eu sou muito, muito orgulhoso de fazer parte dessa equipe. Por isso que eu dei 10. Eu acho que é um site extremamente necessário para a nossa região, que aborda uma temática que é pouco explorada aqui, que é pouco visualizada, uhum. que era pouco visualizada e que tinha pouca importância para o jornalismo aqui do interior, para o jornalismo aqui local. E o Repare Quilombo vai na contramão disso e consegue trazer. E a gente está arrebentando, é só comentários positivos. E eu sou muito grato a Natan Rocha, que fez o convite a mim, a Sirlene também, e os outros colaboradores, meus parceiros. Sou muito feliz de fazer parte do Repare, por isso a nota 10. Uhum. O Matheus Silete, seu colega advogado, boa noite, Gabriel, ilustre colega, inclusive sinta-se intimado a vir participar da live do Léo num breve momento, doutor Matheus. Pois tá vendo aí, Matheus? E o Natan, ele não convida, ele intima. Pois é. E o Natan, quando eu comecei a fazer o home office e as lives começaram a surgir, também o convidei, também o intimei, mas até hoje, né, não se manifestou e tal. Sempre escorregadio, sempre, né, saindo pela tangente. Acho que tem muito. É isso, Natan, pelo amor de Deus. Tem muito para oferecer. A Eliana Santos tá aqui. Parabéns, Gabriel. Tenho muito orgulho e admiração de você. E gostei da ideia da biblioteca. Vamos copiar. KKK. Olha aí. Tá aí? Vamos trabalhar para isso. O bom é que eu posso falar que eu tenho propriedade, né? Que eu sou do Velame e aquela região ali a galera é muito porreta, a galera é muito unida. A gente quando consegue se juntar assim, pegar lideranças ou pessoas para discutir determinados assuntos, sai coisa boa demais. Eu acho que a gente ainda não descobriu ainda o real potencial que a gente tem para mostrar para esse mundo. E quando a gente botar isso em prática mesmo, segura o quilombo. Muito bem. Gabriel, a gente vai destrinchando temas e às vezes a nota, ela não denota exatamente aquilo que a gente vai instigar pela polêmica que o tema possa gerar. Mas eu não poderia deixar de colocar isso como intermediário entre os temas. E você também o fez com uma nota intermediária. Você foi na média das notas, né? Foi quando eu disse que a gente estava entre Morro do Chapéu e Cafarnaum, que vivem aí toda a efervescência da instalação das torres eólicas, né? E agora também a energia solar. Cafarnaum também tem bastante energia solar instalada por aí. Mas a energia eólica é a mais visualizada do momento, né?
Então me diga por que você atribuiu a nota 5, ficou no meio do caminho aí, exatamente na média entre 0 e 10 para as eólicas e os postos de trabalho. Tema 1, Morro de Chapéu, Cafarnaum e tal. É uma nota boa. Eu acho que, sim, grande parte dos problemas ecológicos, como globais, como o efeito estufa, eles são vindos do setor energético. Então, a utilização dessas soluções que agridem em menor escala o meio ambiente é muito importante. E a energia eólica ela vem representando isso, né? A redução do impacto ambiental. Eu dei 5 porque, assim, eu acho extremamente importante. Ela tem toda a questão ecológica, mas na questão de pós de trabalho, eu reconheço também que trouxe emprego para a nossa região, que é carente de políticas públicas voltadas a esse setor. Só que eu acho que a gente não pode colocar a eólica como a salvação, né? Não pode colocar a eólica ali como o único centro de geração de empregos. Às vezes acontece da pessoa ser demitida ou de ser do trabalho ser suspenso. E aí, qual é a outra alternativa? Como é que vai acontecer? Então, assim, é bom ter eólica, mas é melhor ainda ter a criação de mais empregos nas mais diversas áreas para que a população seja atendida. Eu acho que foi uma nota boa. Ok, eu tenho acompanhado, Gabriel, algumas assembleias do sindicato, o Sintepav, que é da indústria da construção civil e da indústria pesada da Bahia, né? E observado algumas empresas terceirizadas que têm aqui por Morro do Chapéu, às vezes desrespeitado alguns direitos, indo de encontro a algumas convenções. Você tem informação de Cafarnaum, como é que está funcionando isso? Você também se coloca nesse patamar ou aí está, graças a Deus, ainda mais à frente nessa situação? Léo, eu vou ser bem sincero, eu não tenho essa informação. É desconhecido para mim. Muito bem, então vamos adiante. Sim, mas Cafarnaum, como é que vivenciou essa questão da geração de postos de trabalho? Provocou alguma reviravolta na cidade, na questão educacional, não só da formação básica, mas a formação técnica? Eu acredito que a melhora tenha sido razoável. Assim, conseguiu aquecer a economia, né? Porque oportunizou trabalho, gerou renda, mas assim, basicamente isso, Léo. Não houve alterações, porque assim, o que poderia ser, o que eu vejo assim, o que poderia ser feito, tá tendo aquele determinado trabalho, exercendo aquele determinado serviço na energia eólica. Acho que a administração pública ela poderia, sei lá, fazer um curso para que trazer um curso para que as pessoas possam já sair desse curso já preparados para assumir esse emprego, porque às vezes muitos entram lá sem saber fazer, e até também visando um mercado fora aqui da região, ir para outros lugares, até porque a energia eólica é Brasil inteiro. Então, não mudou muita coisa, não. Eu acho que como eu falei, eu acho que falta a parceria, né? É legal ter a eólica trazendo e dando emprego para o povo, mas a administração, não só aqui, mas em toda a região, conseguir fazer algumas políticas públicas para acompanhar e ser importante também na geração de emprego e desenvolvimento da população. E ainda tem o fator de retorno social que as empresas eólicas têm que oferecer, né? A gente tem visto isso numa escala muito pequena. A realidade é esta para o Chapéu. E é o retrato de
de 90% das empresas, se você for colocar aí, são pouquíssimas que exploram a atividade econômica e conseguem deixar uma marca de desenvolvimento sustentável, de desenvolvimento social, entendeu? Só querem obter o lucro, e o lucro, mesmo com lei, mesmo com fiscalizações, com cobranças, com convênios, com contratos batidos, falta muita responsabilidade social ainda. Verdade. Dessas empresas. Gabriel, a gente vai fechar os temas mais leves e lights. Restam 2, na minha visão, para depois a gente entrar nos temas mais bombásticos. E o tema que eu trago agora é o tema 8, ao qual você atribuiu nota 7, Conselho Municipal da Juventude e da Igualdade Racial. Existe no Morro? Não. Não existe ainda, né? Ainda vai existir, espero que em breve, e eu vejo o conselho, principalmente o Conselho Municipal de Juventude. A gente já tem o da Cultura. Eu acredito que o da Juventude, chegando, a gente consegue ter voz, né? A gente consegue trazer o nosso clamor. E falta muito. Eu sonho com a chegada desses conselhos, né? O Conselho Municipal da Juventude, firmado ali no Estatuto da Juventude, o Conselho da Igualdade Racial também firmado no Estatuto da Igualdade Racial, junto com a administração pública, trazer as mais diversas os mais diversos clamores desses públicos, da juventude e da população preta, porque falta tudo. A gente ainda não falamos ainda das leis voltadas para os jovens, mas eu não vou entrar ainda no tema, mas é praticamente inexistente uma política voltada para a juventude em Morro do Chapéu. Mas se a gente observar, os temas eles acabam se interligando. Exatamente. E não há como a gente não falar de um tema após o outro, porque assim, eu tenho certeza de que o Conselho da Igualdade Racial, ele vai alcançar uma participação que talvez a gente não consiga mensurar, né? Porque é um clamor de várias comunidades que se politizaram. A verdade é essa, em Morro do Chapéu. Conseguiram se politizar por diversas formas, com muito sacrifício, mas conseguiram. Suas lideranças hoje conseguem transmitir a mensagem de luta que continua, mesmo depois de tanto tempo dos quilombos, a coisa continua muito semelhante ainda, talvez mais moderna, mas é muito semelhante em vários aspectos. Agora a minha pergunta fica para o Conselho da Juventude. A juventude também estaria ansiosa para que isso viesse a acontecer, como você acabou de colocar por si mesmo, né? Tanto quanto as comunidades de povos tradicionais? Léo, eu não consigo tirar um pouco de nenhum, porque para mim são pautas extremamente urgentes, e eu acredito que seja também tanto para a população preta quanto para a juventude de Morro do Chapéu, que também é formada por negros. Então eu acho que estão sim. Eu acredito que brevemente teremos esses conselhos, porque já passou da hora da gente ter, já passou da hora de ter esses conselhos como voz da população, né? Para representar os anseios, que são muitos, Léo, que são muitos. Concordo com você, mas eu questiono, eu faço esse questionamento porque assim como você, eu também vivencio o dia a dia dos colegiados. Da educação, da saúde, do social, da segurança
pública, por exemplo. Segurança pública está travado, está parado há muito tempo e a gente não vê iniciativa. Cara, é absurdo, sabe? Inclusive, hoje o presidente é um colega seu, advogado, que a gente fica se perguntando o que está acontecendo que esse cara não coloca coisa para andar. Léo, e falar de segurança pública, eu acho que o jovem acaba sendo eu não sei se eu posso falar vítima, eu vou colocar como prejudicado nessa falta de promoções de políticas públicas, de ações para que para que ele possa visualizar um mundo diferente, para que ele possa sair daquela situação que ele se encontra, sem políticas públicas voltadas para os jovens. Uhum. O final daquele jovem é ser estatística. Essa é estatística. Essa é estatística. E eu acredito que... Valeu, pode falar. Não, eu quero acrescentar à sua fala o fato de que nós tivemos já um certo período de ação do Conselho de Segurança Pública e a gente percebia isso, porque a gente ia para buscar a prevenção, para buscar fazer com que não se permitisse o envolvimento do jovem em situações que o tirassem de circulação. E hoje, infelizmente, o que se pensa é só na remediação, que aí é ação policial truculenta, são situações de correção. Eu não vejo possibilidade disso acontecer, porque assim, recordo-me que naquela época nós tivemos um período, não sei se você tomou conhecimento, de 45 dias, onde foram 45 furtos a residências e empresas em Morro do Chapéu. Todo dia tinha uma nota policial com um jovem arrombando casa e residência. Agora, quem era esse jovem? Aquela criança... Fala, Léo, pode falar. Aquela criança lá atrás que não teve oportunidade. Pronto, de onde é esse jovem? Qual o local, qual o bairro que ele mora? Em que condições se encontra esse bairro? Então, assim, para você ver que são temáticas, né, que elas são ligadas, né? Sim, completamente. E assim, eu acho que deveria existir conselho para tudo, para tudo. E poderia até andar juntos, tanto o Conselho de Segurança Pública, o Conselho da Juventude, da igualdade racial, o das políticas culturais, porque tudo está interligado, entendeu? Então, não adianta como você estava falando aí na questão da truculência, para mim isso não existe mais. Eu acho que isso não tem mais espaço na nossa sociedade. A gente não pode mais admitir essa forma de executar as coisas, de agir, porque a gente viu no nosso passado que isso só conseguiu trazer marcas pesadas, dolorosas na história dos nossos antepassados. Né? A gente pode colocar a ditadura como esse exemplo. Então, assim, esse modelo truculento, ríspido, é ultrapassado. Não pode mais ser empregado. E não adianta, porque isso só gera mais violência, só gera mais ódio. Mas é nesse aspecto o meu medo, de que um conselho ande, o da igualdade racial, e o da juventude fique parado, porque assim, vai ser Gabriel que vai estar no Conselho da Igualdade Racial, que já está no da Cultura, né? E eu vou fazer parte. E que vai se envolver no Conselho da Juventude. Quer dizer, eu vou fazer parte. É como acontece hoje na saúde e na educação no social, geralmente as mesmas pessoas ou instituições que estão envolvidas. Então é preciso abrir esse leque, é preciso propagar isso ainda mais, porque é realmente necessário que a comunidade se envolva. E às vezes, nesse aspecto, pode ser que a juventude tire o braço da seringa. Acho que a hora é de movimentação realmente. Mas aí, a gente estava falando do tema que eu dei 9, que é da questão da biblioteca, que está relacionada à educação. Então, a educação, ela propõe isso, ela promove uma visão ampla, um restart, uma mudança de pensamento, entendeu? Desde a criança. Então,
tá tudo interligado e falta muito em praticamente tudo. É verdade. Abraçar aqui o Marco Viena, o Prictão, tá lá em São Paulo assistindo a gente. O William Lima, também a turma aqui do Facebook, a nos acompanhar. Se você tem algum questionamento... Meu amigo, irmão William, tá aí, abraço. Gente. Se você tem alguma sugestão, alguma questão, fique à vontade para colocar. Bom, nós fizemos 3, 2, 5 temas, que foram os mais lights, na nossa modesta opinião. De agora em diante o bicho pega. Agora é polêmica pura e eu começo já... Fala isso não. Agora eu começo já falando de cotas raciais. Tema 2, nota 6. Rapaz, o sistema de cotas, eu dei 6. Dei 6 para o sistema. Eu acho que o sistema de cotas ele veio como uma ação afirmativa, né, para dignizar e oportunizar as cotas raciais para pretos, pardos e indígenas a universidade pública, né? Com essa ação afirmativa, o Estado brasileiro também ele quis reparar a grande dívida histórica que tem com a população preta, né? Que são foram mais de 350 anos de escravidão, foram 388 anos de escravidão, e sendo que no pós-abolição, com a industrialização, o Estado brasileiro ele trouxe mão de obra europeia, trouxe os trabalhadores vindos da Europa para trabalharem aqui e deixou a população preta de canto. E além de trazer a mão de obra europeia, trazer a população europeia para dentro, ainda ofereceu terras, doou terras para os europeus. O Estado brasileiro ali fez uma ação afirmativa que, posteriormente, hoje a gente vê os pretos saíram da senzala para as favelas. Então, assim, em contraponto, não houve políticas públicas. Não houve. Saiu da senzala para as favelas, porque não houve políticas públicas para dignificar a população. Então, assim, essas ações afirmativas, elas são necessárias. A gente precisa entender a história desse país antes de criticar, né? Antes de falar que as cotas raciais só conseguem, só aumentam o racismo. Isso não existe, né? Isso não existe. Então eu dei 6 porque, para terminar, eu dei 6 porque eu acredito que faltou lá, quando veio mesmo a lei, que foi em 2012, 2013, se eu não me engano, do governo Dilma, faltou publicidade, faltou uma grande explicação para todos os setores da sociedade. Eu falo isso de campanha, de trazer, esmiuçando a lei, explicando o contexto, trazer também toda essa história, todo o contexto histórico de formação desse país que foi fincado no racismo. O racismo ele se estrutura desde o período colonial. Então, faltou trazer isso para tentar tirar e afastar de boa parte da população, de boa parte mesmo, porque eu acredito que 40% ou 50% da população brasileira eu acho que é contra as cotas raciais. Eu estou sendo bem generoso, eu acho que é até mais. Então, assim, faltou essa questão de divulgação, de explicação do porquê da criação da lei, e por isso que eu não dei uma nota maior, mas acredito que ainda seja uma nota boa, essa nota 6, porque houve diferença. A gente pegar um comparativo dos anos 2000, vamos colocar aqui, isso é dado mesmo. Eu vi uma pesquisa no IBGE que menos de 5% da população preta frequentava a universidade pública. Isso subiu para quase 15% em 2015. Então, assim, falta muito? Falta bastante. Mas as cotas raciais, elas deram certo.
elas deram certo. No mundo ideal não, num país ideal, precisaria ter cota? Não precisaria ter cota racial, não. Mas, infelizmente, é necessário ter essas ações afirmativas porque a gente precisa tratar os desiguais nas suas desigualdades, diante das suas desigualdades. Então, eu acredito que trouxe dignidade, que trouxe o acesso à população preta às universidades, mas faltou uma explicação, faltou uma campanha de divulgação e de conscientização para validação daquele projeto, porque é um tema polêmico, como você falou. Sim. Então, assim, a partir do momento que eu acredito eu acho que eles pensaram nisso, que a partir do momento que esse projeto seria lançado, iria dar polêmica, porque tem toda a questão racial. Mas e o branco? Né? E o branco? As pessoas têm que lembrar que o branco é rico, o branco tem terras porque saíram do sangue e do suor da população negra. Então, para finalizar, eu espero aí que tem muita gente assistindo, vamos dar uma estudada. Você que é contra, por que você é contra as cotas raciais? Será que você consegue tirar essa questão ideológica, questão de partido, porque o seu representante político é contra? Pense de forma única, pense com a sua cabeça e pegue um pouquinho da história desse país. Eu tenho certeza que você vai entender o porquê da criação dessa política pública, dessa ação afirmativa. Quando você coloca de que não deveria ser necessário criar essas leis para poder equalizar uma situação destas, um país que tem que ter lei para o cara respeitar um mais velho na fila ou no ônibus, um país tem que ter uma lei para dizer que a mulher grávida tem que ter lugar na fila porque ela está ali carregando outra vida e é humanamente complicada aquela situação, quer dizer, infelizmente o Brasil vive para desrespeitar leis, porque a lei existe, mas as pessoas não querem que ela seja cumprida, e isso em vários âmbitos, em vários aspectos. E eu não vou deixar por menos não, não vou deixar barato o tema um atrás do outro não, porque aí vem um tá ligado diretamente ao outro. Cota racial acaba sendo um direito dos povos tradicionais. Nota 4 para o tema 9. Rapaz, é porque a gente não pode repetir nota. Eu não sei se eu daria 4, talvez ficaria entre 5, não subiria muito, ficaria entre 5 e 6, mas eu escolhi 4 porque, na verdade, a gente tem, Léo, a gente tem a Convenção da OIT, a gente tem Constituição, a gente tem Estatuto da Igualdade Racial, a gente tem as leis de proteção aos povos indígenas, às outras comunidades tradicionais, mas você vai numa comunidade quilombola, você vai numa comunidade ribeirinha, você vai numa comunidade indígena, falta tudo, Léo. Falta direito à saúde, falta direito à educação, falta direito a saneamento, falta direito a lazer, e está tudo lá consignado, está tudo lá escrito, bem formalizado nas leis, mas falta. E falta por quê? Falta por boa vontade dos legisladores de tentarem fazer pelo menos o básico. Eu tenho certeza que as comunidades tradicionais nunca tiveram o básico que pessoas da sede têm, as pessoas das comunidades tradicionais nunca possuíram, porque se tem um serviço público aqui, amanhã outro serviço público falta. Se tem acesso a isso, amanhã acesso àquilo falta. Então eu dei essa nota porque o desafio é enorme. Eu acho que a gente deu a gente retrocedeu bastante nesses últimos 4, 5 anos em relação tanto às políticas voltadas
para a população preta, aí voltando para o tema 2, quanto para todas as comunidades tradicionais, né? Porque elas não são bem vistas pelos governos. E eu não estou colocando nem só o federal. Então, assim, e isso reflete em números, isso reflete lá na dotação orçamentária, na destinação de recursos. Você sempre vai ver lá que para aquela determinada comunidade é pouco. Para dignificar, para concretizar o que a Constituição garante, vamos lá dizer, o acesso garante o acesso, o direito à propriedade para as comunidades quilombolas. Você vai olhar lá o recurso passado para o INCRA, para o sistema executar e oferecer o direito à propriedade para as comunidades. Você vai lá ver o recurso é uma coisa absurda, é ínfimo. Então, tem lei e não tem pouca lei, não. Eu falo com propriedade porque eu estudo isso desde moleque. Uhum. Mas falta execução, e para mim falta boa vontade, falta olhar para a gente com olhos, com humanidade. E são poucos que conseguem fazer isso. Uhum. Poucos que conseguem fazer isso. Chegou um tal do Luciano Lula aqui, curtiu o vídeo, eu não sei se você conhece, está aqui assistindo a gente. Que bom. Abraço, pai. Mas é o que eu disse a você há pouco, Gabriel. É preciso haver leis no Brasil para que as pessoas compreendam situações que são domésticas, sabe? Que você precisa aprender a respeitar a pessoa que tem uma cor diferente de pele diferente da sua, que você aprenda a respeitar o mais velho. Eu pedir a benção a pai e mãe, hoje em dia você não vê mais, que dirá o resto, né? Então, assim, é por isso que a gente coloca isso, porque até o próprio governo, a lei é fabricada no legislativo para que o executivo coloque em prática, mas é preciso que o judiciário intervenha para que a lei seja cumprida. Não dá para entender. É uma piada. É uma piada, pronto. É realmente algo assim inimaginável para um país. Que só acontece aqui no Brasil. Uhum. Bom, dos temas que restam, temos 4. Eu acho que o mais light é esse aqui, o 11. Vacinas... Que light o quê? Vacinas anti-Covid e a vacinação dos quilombolas. Nota 3. É bomba também. Vou falar para você, uma coisa aqui, que a próxima vez que você me convidar, eu não sei se eu vou aceitar não, viu? Rapaz, o que você tá fazendo comigo, velho? Colocando quem nos assiste para pensar, a ideia é essa. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, eu acho que esse consegue, sei lá, que na verdade são 2 temas, né? Vacina anti-Covid e a vacinação dos quilombolas. E vacinação dos quilombolas. Eu coloquei 3, muito pensando na questão quilombola, porque se fosse para colocar da vacina anti-Covid, seria 0,0000, porque, gente, mais de 250 mil mortes, a gente sem vacina, com a grande baboseira de defender tratamentos que são comprovados que não têm eficácia nenhuma. Então, assim, a gente precisa de vacina e as vacinas não chegam, entendeu? A gente ficou ano passado, depois que o penúltimo ministro da Saúde foi demitido, a gente ficou mais de 100 dias sem ministro de Saúde. Pazuello veio muito depois. Então, assim, como que no meio de uma pandemia gravíssima, você consegue ficar mais de 100 dias sem ministro de Saúde? Eu acho que isso nunca aconteceu em nenhum país, assim. Eu acredito. Então, assim, aí o cenário hoje é esse. É o governo federal batendo cabeça logo no início da vacinação. Da vacinação, não. Um pouco antes da vacinação, o nosso presidente falou que não iria comprar a vacina do Dória, né, do governador de São Paulo, e a vacina não é do Dória, né, Instituto Butantan, SUS, Ciência Brasileira, no talo. E depois voltou atrás e não reconheceu a desastrosa condução dele e de sua equipe e voltou atrás
para valorizar a vacina do Butantan, depois veio a da Oxford, mas é muito pouco. Acho que só até agora menos de 4% da população foi vacinada. A gente ainda está no público, na primeira parte ainda de grupo prioritário, que é os idosos e profissionais de saúde, e muitos ainda faltam, por exemplo, aqui na nossa região está sendo vacinado o pessoal de 80 anos, ainda falta os idosos de 70, de 60. Então, desastre. Eu dei a nota 3. Pode falar, Léo. O que mais me chama a atenção no que você está colocando aí é que agora já está na verdade, são situações paradoxais. Aqui o Márcio Garcia chegou aqui e disse: Léo, mande um abraço para seu Dezinho, que é avô do Gabriel. Meu avô, uma das minhas grandes referências, junto com meu pai, talvez seja as minhas referências de vida. Uhum. E assim, você viu uma situação paradoxal porque a maior discussão que se trava no Brasil hoje, além da própria vacina, é o retorno das atividades escolares. E aí estuda-se a possibilidade de incluir o professor no grupo de prioridades. Estuda-se. Eu não consigo conceber um negócio desse, não. Como é que você vai voltar às aulas sem um professor que é do grupo de risco? Boa parte deles, eu tiro por minha mãe, já é idoso, 50, 55, 60 anos, e você não vai priorizar isso? Imagina quilombola tradicional, enfim. Eu não sei, sinceramente. E mesmo que não seja um professor idoso, mas tem professores novos que têm comorbidades, que têm doenças. Então, assim, como é que você vai voltar às aulas se você não vacinar os professores, independente de faixa etária? Isso não existe e está acontecendo, infelizmente, e só contribui para o número o número subir, saltar. Essa semana aí, a gente bateu o recorde de mortes, não foi? Mais de 1.500 pessoas. Uhum. E a situação tá um caos em todo o país e, pelo que os especialistas estão dizendo, só tende a piorar, infelizmente. É um cenário muito complicado. Falando da questão da vacinação dos quilombolas, eu dei 3, porque o governador de São Paulo vem conduzindo a questão da pandemia de uma maneira muito honrosa, muito decente. Eu tenho inúmeras críticas à pessoa e ao gestor, mas a gente tem que reconhecer o comportamento. O nosso ministro de Saúde nem sequer colocou os quilombolas como prioridade na vacinação, mesmo o Ministério Público em cima, como aconteceu no Rio de Janeiro. O primeiro estado do Brasil a vacinar uma comunidade a vacinar pessoas quilombolas e entrar na comunidade quilombola para fazer a vacinação foi em São Paulo. Logo depois vieram outros estados. Então, assim, eu dei nota 3, que é uma nota ruim, mas eu quis dar nota 3 para frisar essa questão de São Paulo, que conseguiu fazer diferente do que fizeram até aqui o restante do país. E até agora foram mais de 180 quilombolas mortos. Se eu não me engano, foram 181 quilombolas mortos em todo o país, assim, espalhados em todo o país. E eu acredito que São Paulo sai muito gigante pela forma que está conduzindo a pandemia e tem sido um exemplo mesmo nessa questão. Eu acredito que as grandes cidades, os grandes estados, né, os estados mais ricos, precisam dar esse exemplo, porque assim você acaba se vindo de norte. Se São Paulo tem a maior população do país, a maior renda per capita e consegue conduzir, serve de modelo para que a Bahia, para que os estados nordestinos também o façam, e talvez seja o grande norte para, fazendo uma redundância aí, para os estados do norte, né? Que estão talvez na pior situação Brasil afora. Sim. Bom, só ficou a política pro final, velho. Mas política pública, calma, Gabriel.
Vamos lá. Eu vou começar pela Câmara, porque afinal de contas, hoje a representatividade que a comunidade quilombola tem pode ser um norte, um guia, um novo rumo para isto. Será? Câmara de Vereadores na última legislatura e as leis voltadas para os jovens. Tema 7, nota 1. Rapaz, não foram ações assim voltadas diretamente aos jovens. Foram ações individualizadas que beneficiaram o público, mas que não teve assim um direcionamento. É uma política pública voltada para o jovem. Na maioria das ações que aconteceram, eu peguei como exemplo aqui a professora e vereadora Sheila, e ex-vereadora Sheila, criou o Dia Municipal dos Surdos, criou a Semana Municipal do Ciclista, agora sim um projeto específico, o Programa Universidade para Todos, indicou juntamente com também o ex-vereador Zé Ribeiro a criação do Conselho Municipal de Cultura. Então, assim, a nota é ruim mesmo. É ruim porque é muito pouco, é pouquíssimo. Foram ações individualizadas, e me perdoe se eu esqueci mais algum aqui, mas que não teve diretamente o beneficiário jovem, a juventude pautada em primeiro lugar. Então, falta muito. Então, por isso eu coloquei a nota 1 aí. Apesar da ação, então, você entende que generalizou, não especificou? Não. Foram ações, a maioria foram ações individualizadas e que não foram assim específicas para o público. Muito bem. A gente acompanhou parte delas, mas entende também as situações de outro lado, enfim, sem querer emitir aqui nada de defesa a ninguém. Acho que é importante que as pessoas percebam como o trabalho delas é vislumbrado. Acho que é isso que faz a reflexão acontecer e é esse o nosso propósito aqui. É preciso que as pessoas compreendam o propósito daquilo que se coloca na prática. Mas no todo... Exatamente. E eu acho... Pode falar, Léo. No todo, a Câmara mereceria também essa nota 1? Sem as políticas voltadas para o jovem. Só a casa. A última? Sim. Léo Ricardo. Deixa quieto. Pela sua cara, deixa quieto. Vamos deixar quieto e vamos fazer o seguinte. Como você estava falando aí, eu acho assim, a gente precisa falar o que foi feito, o que é bom. Independente de ser de A, de B ou C, fez bem feito, vamos falar. Eu tenho essa plena consciência de que eu sou de falar o que é certo, de ser muito correto. Então aqui eu trouxe alguns projetos que foram oportunizados, mas como eu falei para você, não foi de maneira assim específica para a população, e para a população jovem, para a juventude, a gente torce, né, que agora falando da nova Câmara, a gente torce demais para que essa nova Câmara, que deu até uma oxigenada, uma renovada, né, saíram muitos nomes, entraram rostos diferentes, pessoas novas na política de Monte Chapéu, que consiga fazer mais pela gente, fazer mais pela juventude, estar junto com a juventude, que consiga fortalecer a juventude. Esse é o meu desejo. Aí você colocou e eu espero que aconteça. Eu não posso deixar de pegar um gancho nessa fala sua aí, porque você fala que houve renovação. Mas houve renovação no sentido de juventude? Infelizmente não. Felizmente não, Léo. Felizmente não. Aí a pergunta... A gente pode dizer assim, não, pergunta primeiro. Pode ser até o que eu vou falar. Se na realidade se deve esta renovação sem juventude por força do contexto político local ou da não participação da juventude? Por conta do contexto político. Por conta do contexto político. Então, assim,
você criando o Conselho Municipal de Juventude, você tendo um presidente ou qualquer membro, não vou colocar só o presidente não, que seja atuante, que participe, que tenha um reconhecimento, que a sociedade veja, ó, fazendo muito ali, está cobrando, está defendendo a nossa classe. Quando esse cara vai ganhar projeção. Sim. Concorda comigo? Sim. Esse cara vai ganhar projeção. Mas para que isso aconteça, precisa ter um conselho. Entendeu? Precisa ter outro projeto, outra questão, que essas pessoas apareçam, que esses jovens apareçam para Morro do Chapéu, entendeu? Que eles não fiquem lá escondidos e reclamando sempre de 4 em 4 anos. Verdade. Entendeu? Se não oportunizar, não vai aparecer e a gente vai ficar vendo as mesmas faces, com os mesmos comportamentos, com comportamentos retrógrados. Então, assim, precisa ter essa criação, porque ser criando, você vai dar oportunidade para as pessoas. Eu vou falar um pouquinho aqui. No início do ano, teve a festa da associação da comunidade quilombola de Velame, no meu povoado, e meu pai, Luciano Lula, vereador, ele falou uns 15, 10 minutos falando da importância de ser associado, que muito do que ele é hoje é graças à associação, é graças a um movimento que deu muita bagagem a ele, que deu muita oportunidade a ele de conhecer gente, de fazer viagens, de trazer conhecimento, entendeu? Para que ele assim se tornasse conhecido. Olha a internet travando de novo aí. Tomara que volte. Vamos ver se a gente consegue voltar, que deu uma travada. Se foi a queda de energia lá de novo, deixa eu voltar aqui para a tela para a gente poder colocar aqui de volta o Gabriel, que o debate tá legal, a linha de diálogo tá dentro do que eu pleiteei, né? E quando a gente fala com juventude, bom é isso. Aí, voltou. Bom, voltou? Sim, mas você falava do aprendizado gerado pela convivência oportunizada pelas associações, pelas situações que as pessoas passam a ter a partir do momento que também passam a participar. Exatamente, que se envolvam no processo, mas para que esse processo primeiramente tem que existir, né? Uhum. Primeiramente esse processo tem que existir para a pessoa participar e precisa ser um processo vistoso. Não pode ser um processo, e eu vou colocar o conselho como exemplo, não pode ser um processo em que o conselho seja um órgão que seja como é que eu posso dizer, que seja refém de pessoas, que seja refém, sei lá, de uma administração. Entendi. Tem que ser algo independente, que a pessoa se sinta representada para chegar e falar, e questionar, e criticar, entendeu? Uhum. Eu me recordo que isso era muito comum tempos atrás, quando o que hoje é o CMDS era o antigo... Puxa, passou o nome, rapaz. E era uma briga das gestões para poder ter a presidência do hoje Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, mas o nome antigamente era outro, passou agora. Mas, Gabriel, para a gente fechar... Isso. Hein, Léo? Só para fechar, isso não existe, entendeu? Como é que você vai colocar numa presidência, né, uma pessoa da administração? Não pode. Aí eu vou entrar na seguinte abordagem para a gente fechar esse assunto, porque esse se a gente for fazendo o carretel, a gente vai longe. Esse tema é interessante. Porque assim, não seria também o receio dos políticos de outrora, e mesmo aqueles que chegam e conseguem chegar com toda a dificuldade que é imposta pela formatação das campanhas eleitorais, de repente perder a cadeira para um jovem? Será que tem a questão do ego? Perfeitamente plausível isso aí. Pois é. Será que tem a questão do ego? Então assim, mas vamos ferir esse ego aí. Vamos revolucionar essa história. Entendeu?
Eu não falo nem em questão de ter representantes, agentes políticos, não, mas de ter lideranças mesmo, de ter pessoas ali que, entendeu? Uhum. Que consigam renovar e trazer um frescor, ideias novas, em todos os segmentos. Eu acho que esse princípio da democracia de alternância de poder é o que as pessoas não perceberam ainda, sabe? Ainda não perceberam isso. Eu sou completamente avesso à questão da reeleição, inclusive para o legislativo. Para mim é um mandato só, pode até ser um pouco mais longo, 5 anos, mas bateu lá uma vez, dá espaço para outro, lá na frente, quem sabe você retorna. Mas começa, fazer carreira política? Peraí, para mim não. Cara, pois é. Você falou desse princípio, a nossa Constituição é perfeita. Se ela fosse seguida mesmo de maneira que como deve ser, essas coisas não existiriam, não. Verdade. E ela é extremamente incentivadora da participação da população. Ela não é. Exatamente. Puxa, tá cortando. Ela não coloca nada que seja voltado para a centralização de poder, que alguém esteja ali onipresente o tempo todo e seja o bambambam da história. A Constituição Federal não fala disso, ela fala de participação popular, de mandato participativo, representado, coletivo. Tem nada de você estar ali sendo o dono do mandato. Você é aquele que recebeu o direito ao mandato, mas você vai ter que atender aqueles que te cercam. E isso aí é complicado para alguém que está há tanto tempo na política querer admitir tal situação. Será que Gabriel volta? Tomara, vamos aguardar aqui, enquanto eu vou me arrumando, vou colocando aqui outras situações na tela para a gente poder aguardar que a internet dele se restabeleça lá, porque é a questão da energia na cidade de Cafanã, onde está o doutor Gabriel Oliveira, que ainda tem 2 temas para a gente discorrer aqui, né? Olha aí, acabou saindo. Deixa só ver se ele consegue se reconectar. Enquanto ele se reconecta, eu não posso deixar de trazer aqui para você alguma informação que seja interessante ou uma distração. Será que Chico Leite ainda está aqui? Foi lá em casa, Solidão, foi lá em casa. Solidão foi lá em casa, encontrou a casa só. Tava querendo hospedagem, mas eu soube dar um nó. Se tá procurando alguém com falta de querer bem, volte para seu cafundó. Solidão no meu encalço me caçou pelo caminho, pensando que eu estava desalentado e sozinho. Mas não me dou por vencido, feito passarinho perdido voando de ninho em ninho. Solidão tá me querendo, mas eu quero é alegria. Porque ela toca viola, solta verso e faz folia. Solidão, você não sabe que em meu peito tu não cabe, tá cheinho de poesia. Às vezes quase que faço as vontades da solidão, pois tem hora que a gente não governa o coração. Mas se eu desconfiar que ela quer me dominar, eu fujo numa canção. Oh, coisa boa, poesia. É bom demais da conta. Eita, nós. Eu fico inebriado com essas coisas, com essa capacidade que esses amigos têm de colocar em palavras, né, aquilo que eles pensam e sentem. Voltemos com o Dr. Gabriel Oliveira. Eu não sei se você pegou a minha fala final, conseguiu ouvir aí? Eu acredito que não. A conexão caiu aqui novamente. Hoje está complicado. Eu imagino, mas eu vou resumir. De que a gente ainda não se atentou, sobretudo a população, de que a nossa Constituição Federal nunca falou de representatividade. Falou de coletividade e participação. Em suma, é isso aí. Alguém vai assumir o mandato, mas em nome de um coletivo, de um grupo, de uma situação que seja benéfica para todos. Bom, para a gente não perder a conexão mais uma vez, eu vou partir para o tema 4. Processo Eleitoral 2020, nota 2. Léo, essa nota 2, eu quis o máximo me desvencilhar de polêmicas, e eu coloquei essa nota 2, mesmo sendo impossível desvincular, eu coloquei essa nota 2 pela questão do cenário que o país se encontrava e ainda se encontra, na questão da pandemia. Eu dei nota 2
pelo período, que foi um período conturbado, né, com pandemia gravíssima, e para mim, na minha opinião, faltou bom senso e responsabilidade social de boa parte de quem pleiteava, né? Eu acho que faltou isso. E a nota 2 foi direcionada à falta de responsabilidade dos candidatos, promovendo aglomerações, dos que também buscavam a reeleição, seja no legislativo, executivo, de ir contra os decretos e tudo que o país estava vivendo, de flexibilizar num momento que não poderia haver flexibilização. Então, assim, minha nota 2 foi em sentido a isso. Eu acho que faltou responsabilidade de boa parte durante o processo eleitoral. Mas o formato que foi empregado na campanha, de muita utilização de rede social, teve, obviamente, a questão presencial, porque não é uma questão do Nordeste, não é uma situação do povo pobre, não é uma situação de gueto, não, é uma situação do povo brasileiro, de querer ver a pessoa, o candidato, abraçar, apertar a mão, não sei o quê. É uma cultura brasileira. Mas você acha que a gente vai ter mudanças ainda mais radicais nesse sentido da estrutura da campanha política para as próximas? Léo, para que eu imagino que não aconteça mudanças. Eu até entendo que seja cultura e o pessoal gosta mesmo, né, quer esse contato, mas que fosse reduzido, né? De você colocasse ali pelo menos, sei lá, 60% ou 70% da sua campanha ali, do seu corre, que fosse por vídeo, ou respeitando um limite de pessoas, que restringisse o número de eventos presenciais, entendeu? Porque foram muitos, e assim, isso foi em Morro do Chapéu, não aconteceu só em Morro do Chapéu, aconteceu, a título de exemplo, aqui em Cafarnaum, em outras cidades vizinhas, em todo o país. E qual é o resultado que está acontecendo agora? O que a gente está vivendo aí, esse caos, o Sistema Único de Saúde entrando em colapso. Mortes e mortes, recordes e recordes, por conta disso, por conta dessa irresponsabilidade, por conta das festas de fim de ano. A gente não pode também esquecer da gente, do nosso papel, que a gente falhou e falha algumas vezes ainda. Mas assim, para mim deu a impressão, e eu não estou sendo leviano de colocar todo mundo, não. Pelo amor de Deus, não estou colocando todo mundo, não. Eu estou citando algumas coisas que eu presenciei, que eu vi, que me falaram. A gente algumas pessoas, alguns candidatos deram essa impressão de que a vida política, o sucesso nas eleições é mais importante do que a saúde das pessoas. E eu dou meus parabéns de quem conseguiu fazer a campanha de política, e que teve pelo menos um mínimo de cuidado, né? Um mínimo de respeito ao entrar em uma casa que tenha idosos e não tirar a máscara, de estar presente, mas de tentar reduzir o risco, contato, né? Ali, exatamente, de reduzir o risco. Então, eu dou meus parabéns de quem conseguiu fazer, mesmo que não tenha tido êxito, mesmo que não tenha tido conquistado o que queria, mas eu dou meus parabéns para quem teve essa postura, né? E ficou claro para mim que boa parte ali, o que interessava mesmo era o sucesso, era ganhar aquilo, independentemente do que aconteça, estando com um grande risco de transmitir essa doença ali num bairro pobre, estando trazendo grandes riscos.
enfim. Era em muitos casos o poder pelo poder, isso é inquestionável, incontestável. Abraçar aqui. Minha nota 2 foi nesse sentido aí. Uhum. Não quis ir para outras coisas, não. Pelo amor de Deus. Mas o nosso telespectador não quer deixar você sem polêmica, não. Aqui o Cristiano e a Estela estão nos assistindo lá em Fedegós, boa noite. Professora Raquel Bagano também, YouTube e Facebook, respectivamente. E aí o Márcio Garcia faz o seguinte questionamento. Léo, pergunte a Gabriel o que ele acha do ex-senador Magno Malta, em seus comentários sempre contra a esquerda e o marxismo. O PT é um partido marxista. Márcio, eu só vou deixar o Gabriel fazer a avaliação dele, mas eu já vou alertar você que no final da live eu vou trazer um professor de uma universidade de São Paulo, onde ele diz o porquê que você é de direita, de esquerda ou de centro. Pelo simples fato de você sentar na cadeira errada. Mas daqui a pouco ele explica. Vai lá, Gabriel. Ótimo. Deixa para Gabriel responder essas perguntas aqui. Não coloca Gabriel demais. Pelo amor de Deus, Márcio. Vai assim, Márcio. Para não falar muito, mas, francamente, Magno Malta é daquela questão, daquelas figuras que a gente ainda tem que aturar no nosso cenário. E encerra meu comentário. Câmbio e desligo. Vamos voltar aqui para a nossa nota. Então vamos lá. Já que você achou Magno Malta polêmico, vamos para o tema 6, o último tema de hoje. Gestão presente para o futuro, a gestão anterior, né? E as políticas públicas para a juventude. Nota 0. Eita, meu pai. Você quer mais polêmica do que isso? E um presente para o futuro. A gente tem que ter muito cuidado quando fala, por exemplo, a gestão, porque se a gente criticar o direcionamento da gestão para determinado tema, a gente não está falando que toda a gestão foi ruim, foi péssima, foi horrível. Eu dei 0 porque realmente faltou, para Morro do Chapéu, por parte da gestão, um olhar atento para o jovem. Uhum. Faltou. Como eu já tinha respondido da Câmara de Vereadores, né? É praticamente a mesma resposta. Faltou e muito. E assim, não é uma nota que é atribuída apenas para a gestão passada, entendeu? Mas para as outras que vieram, entendeu? E os jovens colhem os frutos. Hoje quem é adulto, mas há 8, 10, 12 anos fazia parte da juventude, como é que está esse adulto hoje? Ele teve que ir embora, ele teve que ir para a cidade grande, teve que ralar muito lá em Salvador, em São Paulo, em outra capital, Minas Gerais, Rio de Janeiro, porque aqui não tinha uma oportunidade de emprego, que não tinha uma universidade, um programa que atendesse à juventude. Então, assim, entra período eleitoral, sai, entra período eleitoral novamente, e a gente tem, no plano de governo, a gente consegue ver ali para cada governo que entra, algumas coisas voltadas para a juventude. São aplicadas? Até agora não. Até agora muito pouco. E eu dei 0 para a gestão passada, na questão das políticas voltadas para a juventude, também para as anteriores, e com a vontade enorme de, sei lá, daqui a 2 anos, 3 anos, Léo, ou até mais cedo, chegar aqui, participar novamente desse quadro, falar da gestão atual e dizer, poxa, que trabalho que está sendo feito. Uhum. Então, assim, é uma pauta, assim, urgente, que se tratada com carinho, se tratada com dignidade, da maneira que merece ser tratada, ela consegue solucionar vários problemas. Exemplo, o da segurança pública. Verdade. Gabriel,
Eu espero que você tenha vencido as expectativas geradas quando lhe convidei para participar do Dê Sua Nota. O desafio dele é este, né? Você discorrer sobre temas que estão ali, cortando na carne da gente, tirando sangue, né? E que a gente precisa ofertar a quem nos assiste a nossa opinião e, em tempo, provocar nessa pessoa uma reflexão. Rapaz, eu estou na linha, não do que Gabriel está colocando, eu não quero que seja o que Gabriel pensa, mas eu quero provocar no cara que tem uma linha de pensamento diferente, o raciocínio que você traz para confrontar. Essa é a nossa proposta e é isso que é democracia. Olha a Sirlene aqui, boa noite, chegando agora, admiração por esse cara. Tu tá atrasada, velho, a gente já tá acabando. Poxa, mas tá disponível para você assistir. Vai ficar assista depois. no canal. Então, Gabriel... Perdeu falando bem dela. Olha, eu espero que você tenha vencido suas expectativas positivamente, porque realmente é um quadro que implica, né, em uma exposição. Isso é inquestionável, mas de forma positiva, porque a gente expõe, acima de tudo, o nosso pensamento e aquilo que a gente deseja para nós, em particular, mas que isso possa também ser dividido por aquilo, por aqueles, pelo espaço que está ao nosso redor. Léo, por mim eu ficaria aqui, apesar dos temas, alguns, né? A gente tem que ter muito cuidado para falar, para não gerar comentários. Mas é isso. Eu sou cidadão, eu preciso dar minha opinião. E obrigado pelo convite. Estou aberto aqui a novos convites. Sempre que você me chamar e eu tiver disponibilidade, eu vou estar participando. Foi muito bom mesmo. Eu espero que tenha atendido às expectativas suas e também de quem acompanhou a gente aí. Muito obrigado pela audiência. Eu não entrei muito no tema advocacia, né? Porque, na verdade, quando a gente trata com o Gabriel, a gente já tem uma linha de trabalho muito voltada para a questão dos povos tradicionais, quilombolas mais especificamente, juventude. Então, pelo conhecimento que a gente já tem, a ação advocatícia, não creio que seja ainda uma situação que a gente possa estar tratando tão especificamente, e até a própria ética advocatícia imprime, né, um certo limite nas falas. Eu espero que eu esteja falando... Você está falando bem demais. Vamos trazer futuramente aí, algo que esteja relacionado à minha profissão, que eu gosto de falar, que é justamente para falar do que eu defendo desde moleque, né? Que é as comunidades tradicionais, trazer os direitos, os deveres. Já fica aí uma sugestão, vamos trabalhar aí para marcar um dia. Porque eu gosto de tratar muito. Foi por isso que eu me formei, Léo. Eu quis, assim, teve um determinado momento na minha graduação que eu cheguei no quinto semestre, que eu parei assim, numa prova de direito penal, e falei, meu Deus do céu, será que é isso que eu quero? Bateu aquela crise, assim, eu falei, não, eu acho que não é isso. Aí eu refleti, pensei em trocar de curso. Aí eu lembro que meu pai fez um convite para que eu assistisse uma palestra falando sobre as comunidades tradicionais e os direitos territoriais das comunidades tradicionais. E eu, de cara, me interessei pela carga horária e não pelo tema de verdade, mas fui. Quando eu cheguei lá, eu fiquei totalmente impactado, totalmente... horrorizado com todas as violências que comunidades tradicionais viviam pela disputa do direito à terra, por ter na sua comunidade, no seu quilombo, no seu povoado, direitos básicos que a gente sempre teve. Então, assim, foi ali que me deu despertar. Eu falei, eu preciso desse curso, porque eu quero, quando eu me formar, eu quero trabalhar em prol desses grupos. Hoje eu tenho o meu ramo de atuação, mas também consigo muito fazer, trazer algo de bom, principalmente para o meu povo. E isso me conforta tanto, eu fico tão feliz
E eu espero me preparar, me capacitar ainda mais para ajudar, porque conhecimento a gente não pode guardar para a gente, não. A gente tem que espalhar. Tem que espalhar. A gente tem que espalhar. E foi isso que fizeram comigo, eu espero fazer com as pessoas também. Obrigado, viu, Léo? O Márcio Garcia, eu não quero deixar em paz aqui, não. Ele perguntou que nota você daria para o governo Bolsonaro, de 0 a 10, dê sua nota. Se ele assistiu os temas, eu acho que ele já imagina a nota que eu vou dar, né? É nota zero. Infelizmente, nota zero. A gente tá perdido. Estamos perdidos com esse governo. A opinião de Gabriel. Gabriel, muito obrigado, meu querido. Eu vou passar o vídeo aqui para fechar a live de hoje, esquerda ou direita, e aí o Márcio pode compreender o que significa, né, toda essa situação de querer colocar Karl Marx e outros, Stalin e outros nomes aí de políticos e sociólogos, escritores e não sei o que, de ideologias que foram trazidas do passado para a realidade de hoje, que não comporta mais essa coisa de estar nessa linha aí tão radical que se pretende. Essa polarização, né? Exatamente. Um abraço, meu querido. Fica com Deus. Até uma próxima oportunidade, hein? Valeu, Léo. Obrigadão. Tchau, gente. Muito obrigado. Tá aí. Gabriel Oliveira, Sirlene, ficamos felizes.